Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente porque eu já tenho que fazer uma palestra na minha faculdade, tipo uma palestra para os meus colegas sobre supercondutividade. Então, como eu já estou sabendo, já pesquisei a respeito desse tema, achei que seria mais fácil fazer um vídeo a respeito disso e também é um fenômeno muito interessante e muito curioso. Então vamos lá, a supercondutividade ela foi descoberta no ano de 1911 pelo físico holandês Kamerlingh Onnes. Esse cara foi a primeira pessoa a fazer hélio líquido. E o hélio ele se torna líquido a uma temperatura de 4 Kelvin, mais ou menos. E depois que ele havia sintetizado o hélio líquido lá, ele pensou, olha, eu vou agora fazer alguns experimentos, principalmente com metais, porque eu quero saber como as propriedades elétricas desses metais mudam em temperaturas tão baixas. Na época tinha gente que dizia a resistência vai ser infinitamente grande, próximo ao zero absoluto, porque os elétrons vão congelar. Sim, eles diziam isso. E tinha gente que dizia também que a resistência vai ser infinitamente baixa. Então, o único jeito de descobrir isso era fazendo um experimento. E ele começou a fazer experimentos com o mercúrio, né? O mercúrio, que é um metal líquido, porque ele queria destilar esse mercúrio para conseguir uma amostra bem pura do metal. E o que ele fez foi, ele usou o hélio líquido dele para gelar, digamos, esse mercúrio e ele mediu a resistividade, a resistência, não sei como é que se fala agora em português. Ele mediu a resistência desse mercúrio e descobriu, muito surpreso, que a mais ou menos 4,2 Kelvin o mercúrio do nada perdia a sua resistência. Isso foi uma descoberta muito interessante, muito revolucionária na época, porque isso significava que o mercúrio podia conduzir eletricidade sem resistência e na época se pensava isso pode ter aplicações muito fantásticas no futuro. Na época ele também não sabia que a resistência era exatamente zero, mas ele sabia que a resistência era muito pequena. Depois foi comprovado que a resistência é exatamente zero, abaixo da temperatura crítica dos supercondutores, que no caso do mercúrio é 4,2 Kelvin. Bom, voltamos e o Kamerlingh Onnes ele também descobriu que certos metais, outros metais, como por exemplo o chumbo, também mostram o fenômeno da supercondutividade, então isso não era uma coisa só do mercúrio. E ele também descobriu que metais que conduzem bem em temperatura ambiente, como o ouro, a prata, o cobre, eles não mostram o fenômeno da supercondutividade. E ninguém entendeu nada na época de por que isso acontece e, digamos, por mais ou menos 20 anos ninguém teve nenhuma pista, as pessoas não sabiam nem por onde começar para explicar esse fenômeno de tão estranho que era. E nós temos que lembrar que nós estávamos no início da mecânica quântica, então os cientistas pensavam provavelmente nós vamos conseguir explicar utilizando mecânica quântica, mas não estava tão avançado ainda para eles conseguirem fazer isso. E o primeiro grande salto na explicação dos supercondutores, digamos, foi por Meissner e por Oxenfeld, que descobriram o efeito de Meissner-Oxenfeld, ou em português apenas efeito de Meissner, que é simplesmente quando você tem um material supercondutor e você coloca esse material supercondutor em um campo magnético, as linhas do campo magnético não conseguem penetrar nesse supercondutor, elas fazem tipo uma volta ao redor do supercondutor sem entrar no supercondutor. Isso significa que se você colocar um material magnético em cima de um supercondutor, o material magnético vai flutuar sobre o supercondutor por causa dessa repulsão, né? Porque as linhas não conseguem entrar. E uma primeira explicação para esse efeito foi devido aos irmãos London, que fizeram algumas equações. Eles perceberam que você não consegue explicar com as equações de Maxwell, não dá para explicar a supercondutividade. E eles fizeram umas equações meio derivadas disso aí, meio inspiradas no Maxwell, mas ligando o campo magnético apenas com a corrente e não com a voltagem. Bom, a partir do efeito de Meissner-Oxenfeld, as pessoas entenderam que quanto mais alto, quanto mais forte um campo magnético,
mais baixa fica a temperatura crítica de um supercondutor, ou seja, com um campo magnético forte o suficiente, você consegue fazer com que um material supercondutor perca as suas propriedades de supercondutor. Da mesma forma, se você coloca uma corrente muito forte no supercondutor, ele perde também as suas propriedades de supercondutor, e a pressão também faz com que a temperatura crítica varie, né? Enfim, agora nós vamos para a explicação mais aceita dos supercondutores, de como eles funcionam. Essa foi uma teoria publicada no ano de 1957 por John Bardeen, Robert Schrieffer e B.S.C. Cooper. Ficou conhecida como a teoria de BSC, é o nome dos caras. E essa teoria, ela usa muito a mecânica quântica, ela usa uma função de onda, ela usa equações muito complicadas. Como nós somos químicos, nós não nos metemos nessa área, isso é problema dos físicos. E, enfim, o que vocês têm que saber é que essa teoria, a coisa central dessa teoria são os pares de Cooper, que são pares de elétrons que permitem o fenômeno da supercondutividade. Como esses pares de elétrons são formados? É simplesmente que você tem um elétron e na sua estrutura cristalina você tem vários cátions. Então, os cátions são atraídos por esse elétron e isso permite, essa distorção da estrutura cristalina permite que um segundo elétron chegue perto do primeiro elétron, apesar da repulsão de Coulomb, ou seja, você tem mais ou menos 2 elétrons que funcionam como uma unidade apenas. E esses 2 elétrons, esse par, eles não são tão afetados pela dispersão eletrônica que ocorre em sólidos, que é o que causa resistência em metais. Então, eles apenas mudam o seu estado de par, digamos. Eu sei, é muito complicado de entender sem matemática, mas com matemática mais ainda. Eles só mudam o seu estado de par. E eles andam como, assim, todos juntos, esses pares, como um condensado e conduzem a eletricidade sem resistência. O que é muito importante nessa teoria também é que qual isótopo você está usando, qual a massa dos átomos, é muito importante. Isso causa uma diferença na temperatura crítica. Se você substitui numa mesma ligação, no mesmo composto químico, se você substitui isótopos pesados por isótopos mais leves, a temperatura crítica aumenta de modo geral, né? Isso foi previsto nessa teoria também. E como você pode fazer com que essa distorção no cristal seja maior? Para que ela seja maior, para isso você tem que ter mais, tem que ser mais móveis as ligações entre os átomos, né? Então, digamos, em temperatura normal, o cristal de sal NaCl, não são átomos fixos, mas são átomos com muita vibração. Quanto mais baixa a temperatura, menos vibração. Mas significa que quando a temperatura baixa, você tem que continuar tendo bastante vibração. Então, você tem que ter átomos mais leves, que tem uma forte vibração, bastante interação, e aí você consegue a formação de pares de Cooper. Isso acontece em metais que, em temperatura normal, não conduzem bem, porque metais que não conduzem bem, em temperatura normal, eles têm muita dispersão eletrônica, ou seja, os elétrons, devido a essas vibrações, eles vão para tudo que é lado, isso cria resistência. E metais que conduzem bem, como o ouro e a prata, eles têm menos dispersão, ou seja, eles têm menos interação entre os átomos do seu cristal. E isso faz com que eles, em temperaturas muito baixas, não sejam supercondutores, mas metais que conduzem mal, como por exemplo o chumbo, que tem uma forte interação dos átomos no cristal, eles sim viram supercondutores. Então essa seria mais ou menos a explicação de acordo com a teoria de BSC. Eu também queria falar um pouco sobre a teoria de Ginzburg e Landau, que foi uma teoria que foi feita por 2 físicos soviéticos, o Ginzburg e o Landau, que ela é, digamos assim, um contraponto à teoria de BSC.
Ou seja, apesar do jeito que eles fizeram a teoria ser totalmente diferente, a teoria de BSC olhando mais os fenômenos microscópicos dos supercondutores e a teoria de Ginzburg e Landau olhando os fenômenos mais macroscópicos, as duas obtiveram resultados parecidos. E um físico chamado Lev Gorkov, também foi um físico soviético, ele mostrou que você consegue obter as equações de Ginzburg e Landau a partir da teoria de BSC. E isso significa que elas, enfim, tinham resultados parecidos. E uma coisa que o Ginzburg e o Landau não perceberam, né, eles fizeram a teoria deles antes do BSC, é que você tinha que escolher a carga, né, do supercondutor como sendo duas cargas elementares, ou seja, um par. Então, apesar de ser mais ou menos claro que era um par, eles não tiveram esse insight. Só 7 anos depois, eu acho, a de Ginzburg e Landau foi em 1950 e outra em 57. 7 anos depois, os caras disseram, não, é um par que se forma ali nos supercondutores. E realmente depois eles tiveram essa confirmação. Realmente, quando nós colocamos a carga como sendo duas cargas elementares, nós conseguimos obter resultados parecidos com os resultados experimentais, né? E, enfim, vamos falar ainda sobre como você classifica supercondutores. Primeiramente, você classifica supercondutores em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, eles perdem a sua supercondutividade rapidamente, conforme você coloca um campo magnético. E o tipo 2, eles perdem gradualmente a sua supercondutividade quando você coloca um campo magnético crescendo, né? E o tipo 2, na verdade, são a maioria dos condutores, e o tipo 1 são alguns metais, por exemplo, o mercúrio, né? E, por fim, também vamos falar sobre quais materiais são supercondutores. Nós temos metais puros, né, dos quais com a temperatura crítica mais alta é o nióbio, com 9, alguma coisa Kelvin, ou seja, ainda é bem baixo. Nós temos também ligas metálicas ou ligações intermetálicas, por exemplo, Nb3X, no qual o X é o estânio, o alumínio, o germânio, são supercondutores também. O Nb3Ge, acho que é mais ou menos 23 Kelvin, ele é um supercondutor. E por muitos anos ele foi o máximo, ou seja, as pessoas achavam que o limite era mais ou menos isso, né? Mas nos anos 80, dois físicos, né? O Carl... Como é que era o nome dele? Não sei se era Carl Müller, acho que era Alex Müller e Georg Bednorz, coisa assim. Dois caras trabalhando em Zurique, eles fizeram uns experimentos com óxidos de cobre, ligações contendo essa unidade de óxido de cobre, que pode variar ali o cobre e o oxigênio, mas sempre contém cobre e oxigênio, e mais outros dois metais, por exemplo, lantânio e bário, e eles viram que eles conseguiam uma temperatura crítica de 30 e poucos graus, 30 e poucos Kelvin, quando eles faziam essa cerâmica, como eles chamam, contendo cobre. Então isso foi um grande passo em direção aos supercondutores de alta temperatura, como eles são também divididos, né? Os de baixa temperatura e os de alta temperatura. Os de alta temperatura são quando a temperatura crítica é maior que 77 Kelvin, ou seja, o ponto de ebulição do nitrogênio. E eles perceberam também que se você pega um átomo mais leve, parecido com o lantânio, mas, por exemplo, tem uma massa mais leve, tipo o ítrio, essa temperatura fica muito mais... a temperatura crítica fica muito mais alta, né? Então, essas cerâmicas que contêm unidades de óxido de cobre são muito famosas e existem várias delas como supercondutores de alta temperatura, e também existem algumas cerâmicas de ferro, ou seja, nós não estamos somente limitados ao cobre.
Nós temos também algumas ligações orgânicas, contendo, por exemplo, fulerenos, que são orgânicas e são dotadas com alguns metais também, mas a temperatura não é muito alta, né, a temperatura crítica. E nós também temos outras coisas bem diferentes, por exemplo, o H2S, que em grandes pressões, tipo mais de 90 gigapascal, ele se torna meio metálico e ele vira daí um supercondutor com uma temperatura crítica de 203 Kelvin, que é o recorde absoluto no momento. E, enfim, isso é uma coisa muito... Os supercondutores são muito importantes. Tem uma pesquisa intensa sendo realizada e aplicações também são várias, mas principalmente na técnica de NMR, que é Nuclear Magnetic Resonance. E para você fazer o campo magnético lá, você coloca uns supercondutores de alta temperatura, você consegue atingir a temperatura crítica com nitrogênio líquido, isso fica dentro do aparelho de NMR para fazer os seus espectros lá. Muito importante na química. Essa é uma das aplicações, talvez a mais importante para nós, e também na medicina, para fazer a Magnetic Resonance Imaging, que funciona da mesma forma, só que você analisa pessoas. Também tem supercondutores lá. Enfim, pelo vídeo de hoje seria só isso. Eu espero que eu consegui apresentar para vocês as principais características de supercondutores. Espero que não tenha ficado confuso também. Mas vou botar algumas imagens. Eu botei, se você já assistiu o vídeo, algumas imagens para tentar esclarecer melhor. Então, na próxima semana, nós continuamos com o bário. E tchau, até a próxima.